A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Sou o apóstolo Júnior, queridos, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio. Amém. Vamos começar o nosso programa, vamos fazer a nossa oração, meus amados. Fechem seus olhos, se for possível. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Senhor. Bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Pai. O Senhor é o nosso Deus, a nossa alegria, a nossa fortaleza, Pai. O Senhor, Pai querido, nos escolheu, Senhor. O Senhor nos encontrou, nos resgatou, Pai. Dentre tantos capazes e entendidos, o Senhor escolheu a nós pequenos, fracos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que somos dependentes de Ti, Senhor. Que toda a glória, todo o mérito pertence a Ti, Senhor. Perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida e da vida dos Teus filhos. Santifica-nos, Senhor, para que possamos estar na Sua presença, Pai. Ensina-nos a Te servir, a Te honrar. Ensina-nos a amar verdadeiramente, Pai. Ensina-nos a nos aprofundar, Senhor, no amor, Pai. Crescer, Senhor, no amor, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos a depender de Ti, a esperar em Ti, Senhor, a buscar em Ti, Senhor, a crer, Senhor, em Ti, em cada palavra que vem da boca do Senhor, Pai. Nós não queremos ser religiosos, Senhor. Nós não queremos, Pai, ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, Pai. Dizendo sempre como o Senhor deve nos abençoar, Pai. Talvez por um tempo nós fizemos isso, Senhor. Mas entendemos hoje, Senhor, que a Tua vontade é infinitamente melhor que a nossa, Pai. Que os Teus sonhos são muito maiores e melhores do que os nossos. E são esses sonhos que nós queremos viver, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa o Ministério Alicerce, Pai. Abençoa os irmãos que oram comigo nesse momento, Senhor. Revela Jesus Cristo em cada coração, Pai. E levanta grandes homens e mulheres de Deus, Pai. Cheios do Teu Espírito Santo, Pai, cheios do fruto de amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Estende a sua mão poderosa, trazendo cura, restauração, Pai, fortalecimento, Senhor. Toca, Senhor, na saúde do teu filho, Pai. Toca no corpo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, no casamento, toca na família, Senhor. Toca, Senhor, no trabalho, Pai, especialmente, Senhor, no chamado, Pai, no ministério que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, Senhor. Eu peço que o Senhor venha avivar, Senhor, a tua obra através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa contar conosco, Senhor amado, para a tua obra, Pai. Que as pessoas, elas olhem para mim, olhem para nós, Pai, e vejam o Senhor, Pai. Que nós venhamos crescer no serviço, Senhor, na humildade, Pai, e também na sabedoria do Senhor, Pai. Ensina-nos, Pai querido. Nós queremos aprender de Ti, Senhor amado. Não é a homens, não é a teologia, Senhor, que nós nos inclinamos, Pai, mas é a Tua palavra, a Tua verdade, a verdade que liberta, Pai. Está escrito: e serão todos ensinados por Deus. E nós queremos aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor seja cada palavra que sai da minha boca, Senhor. Dessa maneira o mérito não será meu, Senhor, será sempre do Senhor, a quem pertence toda a glória, a honra e todo o louvor. E com a autoridade que o Senhor me deu, Pai querido, eu abençoo os Teus filhos. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, receba a sua bênção, o seu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Toma posse, meus queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue o copo com água, queridos, tá? Peguem ali o copo com água para nós fazermos a oração. Quero pedir que os irmãos compartilhem, queridos. Curtam, comentem, né, o chat ali, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Comentem ali, deixa eu mandar um abraço para os nossos irmãos. Deus abençoe, queridos, a nossa igreja em Paranaguá. Deus abençoe os nossos irmãos de Paranaguá, sempre conosco. Guaratuba, Deus abençoe a nossa igreja em Matinhos, nossos irmãos de Matinhos, de Pontal do Paraná. Deus abençoe Santa Helena, Foz do Iguaçu, Curitiba, queridos. Deus abençoe vocês, tá bom? Maringá, Campo Mourão, Bituruna, queridos. Deus abençoe, né? Todos os cantos do Paraná. Tem pessoas aí acompanhando a gente, né? Fazem parte desse ministério diretamente ou indiretamente, né? Deus abençoe, queridos, tá? Santa Catarina, meus amados, tá? Deus abençoe Santa Catarina, Joinville, Blumenau, São Miguel do Oeste, Deus abençoe. Rio Grande do Sul também, Sapucaia do Sul, Deus abençoe os nossos irmãos de Sapucaia do Sul. Sorocaba, São Paulo, Guarulhos, São Paulo, queridos, Deus abençoe. Estados Unidos, New Jersey, Nova York, Deus abençoe em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe também a Espanha, nossa irmã da Espanha, queridos, tá? E aonde você estiver nos acompanhando, acho que São Paulo, capital também. Então, aonde você estiver nos acompanhando, Deus abençoe vocês, tá? Se eu não falei o nome da cidade que você está nos acompanhando, se possível ali, escreva ali, querido, escreva no chat ali, tá bom? Coloca no chat a cidade que você está nos acompanhando. Manda um amém, um glória a Deus, em nome de Jesus aí. É sempre benção, muito bem-vindo o comentário de vocês, tá, queridos? Glória a Deus, né? Já compartilharam, queridos, para os irmãos? Já deram like?
As pessoas às vezes assistem e não dão like, dá um joinha lá. Não no chat, queridos, né? O chat também. Mas dê no vídeo, queridos, que vai ficar registrado. No chat, quando acaba o vídeo, ele vai embora, né? Mas fica registrado no vídeo, né? Você sai ali e coloca um like ali no vídeo, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Depois volta pro chat, senão você vai ficar no comentário, né? O chat fica ao vivo daí. Levante essa água para Deus, apresente ao Senhor, queridos. Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa água, Senhor, e transforma essa água no remédio que teus filhos precisam para a cura do corpo físico e espiritual, Senhor. E quem beber dessa água, receba a cura, Senhor, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Tomem posse da bênção, tomem posse da vitória, em nome de Jesus. Nós estamos lendo o livro de Enoque, queridos, e hoje vamos continuar a leitura a partir do capítulo 46. Na na quarta-feira, queridos, né? Nós não tivemos muito comentário, né? Mas lemos. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós hoje, né? O que Deus vai nos apresentar hoje, né? Vamos lá. Capítulo 46, livro de Enoque. Deixa eu abrir para vocês a tela. Ali. Versículo 1 diz assim, ó. Vamos ler um pouquinho do 45 para a gente entender de onde que está vindo, né? E esta é a segunda parábola relativa aos que negam o nome da morada dos santos e do Senhor dos Espíritos. Então, a segunda parábola relativa às pessoas que negam Cristo, né? Negam a morada, né? O céu, né? E eles não ascenderão ao céu e não virão à terra. Assim será a recompensa dos pecadores que negam o nome do Espírito, ou melhor, do Senhor dos Espíritos, que são reservados, portanto, para o dia do sofrimento e tribulação. Naquele dia, o meu eleito sentará no trono da glória e analisará os trabalhos deles. Ao mesmo tempo, os lugares de repouso dos justos serão incontáveis, e as almas dos justos se sentirão fortes quando virem meu eleito, e os que invocaram o meu nome glorioso. Então farei com que o meu eleito viva entre eles. Olha que lindo isso aqui, que eles falam do Cristo, né? O sofrimento daqueles que não creem em Cristo, na palavra de Deus, e o regozijo e a bênção, né, daqueles que creem, né? As almas dos justos se sentirão fortes quando virem o meu eleito, e os que invocaram o meu nome glorioso. Então farei com que o meu eleito viva entre eles. O Senhor vai viver entre nós. Ó. E transformarei o céu e o tornarei uma bênção eterna e luz. E transformarei a terra e a transformarei em bênção. E farei com que os meus escolhidos vivam sobre ela. Então, a terra transformada, novos céus e nova terra, né? Mas os pecadores e maus não colocarão pé nela, pois dei a paz e satisfiz com ela os meus justos, e fiz com que eles vivessem diante de mim. Mas para os pecadores serão julgados por mim, de forma que os destruirei da face da terra. Aí entra no 46. E lá vi aquele que era como um ancião dos dias, e a sua cabeça era como lã. E com ele estava outro ser cuja aparência era a de um homem, e o seu rosto era cheio de graça, como um dos santos anjos. E pedi ao anjo que estava comigo que me mostrasse tudo o que estava oculto, em relação àquele filho do homem, quem ele era, de onde era e por que estava com o ancião dos dias, ou ancião de dias, né? Como diz a palavra. E ele respondeu e disse para mim: Este é o filho do homem, quem tem justiça, com quem a justiça habita, e aquele que revela os tesouros que estão ocultos. Porque o Senhor dos Espíritos o escolheu, cujo atos têm preeminência diante do Senhor dos Espíritos, em justiça eterna. E esse filho do homem que você viu fará levantar os reis e poderosos de seus tronos e afrouxará as rédeas dos fortes e quebrará os dentes dos pecadores. Derrubará os reis dos tronos. Lembra quando está em colchete? É porque não foram encontrados em todos os manuscritos, tá? Lembrando, queridos, que esse livro de Enoque, ele foi encontrado junto naquela caverna de Qumran,
próximo ao Mar Morto, queridos, tá? Deixa eu explicar um pouquinho sobre essa caverna, tá? Existia um grupo de judeus, queridos, chamados helenistas, né? E eles entenderam, eles não tinham, tem uma época, acho que perto da época de Cristo, ou na época de Cristo, eu não tenho certeza agora, eles entenderam que o templo estava profanado, os judeus, eles se separaram até mesmo dos judeus, e eles foram morar, queridos, né, no deserto, fizeram lugares no deserto ali para eles habitar e se purificar, se santificar. E ali eles esperavam o juízo de Deus, eles lendo a palavra, eles entendiam como praticamente todas as pessoas creem que o juízo de Deus está próximo, né? Você vê o próprio apóstolo Paulo, ele diz, nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele acreditava que ele viria o arrebatamento. E praticamente 2000 anos passaram, mas ele estava enganado, pastor? Não, porque nós temos que viver dessa maneira. E esses helenistas, aparentemente, eles viviam. Só que veio, queridos, a luta sobre a vida deles, não a luta que eles esperavam, que seria o Armagedon, a guerra da luz contra as trevas, do bem contra o mal, que até os próprios judeus, eles entendiam também que estavam do lado ruim, mal, né? E, de fato, eles tinham razão nisso, né? Mas o que aconteceu foi que os romanos, né, atacaram eles, né? E um pouco antes deles atacarem esses helenistas, né? Eles souberam que eles iam ser atacados, que eles iam ter que batalhar. Eles foram e guardaram a sua biblioteca, né? Todos os pergaminhos que eles consideravam importantes, eles esconderam em cavernas, essas cavernas aí próximo do mar, nesse local de que era Qumran. Esconderam, colocaram em vasos de barro, esconderam bem fechado ali, para que depois que acabasse, eles pudessem vir e retomar a sua biblioteca. E dentre esses livros, o Novo Testamento não existia, claro, porque não tinha sido escrito ainda, mas ali tinha mais de 1000 manuscritos, queridos, tá? Então era uma biblioteca muito boa, muito mais antiga do que o que nós tínhamos, que era o Antigo Testamento que nós tínhamos até hoje, porque era 1000 anos depois do Novo Testamento, lá tinha 1000 anos antes, confirmando que ele não foi adulterado. Então, quando foi visto o Antigo Testamento, os Salmos, os profetas, realmente os estudiosos estiveram assustados, falaram, meu Deus, como pode isso aqui? Ele bate. E os helenistas também tinham esses livros, como o livro do Mar Morto, algumas cópias desse livro, né, do Enoque, o livro do Justo, esses livros, né, que também a igreja etíope, ele tem um grande livro, eu vou ler a vocês vários livros, e eles consideravam, queridos, livros realmente ou inspirados por Deus, ou muito importantes na leitura sobre a palavra de Deus. Então esses livros que foram encontrados, entre eles está o livro de Enoque, eles foram livros muito importantes, e que esses helenistas, eles acreditavam. Depois teve um concílio, e por algum motivo eles tiraram o livro de Enoque, o livro dos justos, do canon, né? Eles excluíram, né? Algum motivo, queridos, tá? Eu entendo que foi vontade de Deus, né? Mas não quer dizer que esses livros estejam errados, queridos, tá? Ou seja, talvez não fosse necessário para todo mundo toda essa informação. Mas, ou seja, né? Então esse livro de Enoque é um livro muito interessante. Ele bate muito bem, ele não ofende em nada a palavra de Deus. Ofende para teólogos hoje, queridos, que eles não aceitam o livro de Enoque, como eu já disse a vocês, por causa do sobrenatural do Enoque. A questão de... Existem muitos teólogos, e eu já fui assim, já tive esse entendimento por mim mesmo, não por teologia, mas pela minha teologia, pelo meu estudo da palavra, eu entendia que quando falava dos anjos que tiveram relações com as mulheres, falava os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens e tiveram filhos poderosos de renome na terra, eu entendi que os filhos de Deus eram os homens e as filhas dos homens eram as mulheres, simples assim. E hoje eu vejo que existem muitos teólogos que têm essa mesma linha de raciocínio, porque é algo lógico. Quando você foge do sobrenatural e busca algo mais concreto, esse é o único caminho que tem. Então, sempre acreditei dessa maneira. Então, depois que eu fui entender que o livro lá, você vê daí lá no livro do Judas, que fala assim, e estes e aqueles, né? Ele diz assim, os anjos, né? Aqueles que largaram o seu domicílio, né? Deixa eu ver onde é que está aqui para mim ver com vocês, queridos. Para mim ler com vocês, para não ficar muito vago, né? Aquela profecia do Judas que fala sobre esses anjos que... Capítulo 1, tá aqui, versão Ana. Vou trazer aqui para vocês, vamos ver juntos, ó. Então ele fala sobre certos indivíduos, né? Ó, quero lembrar que esteja ciente, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirou do Egito e destruiu, tá?
Ó, e a anjos, olha que interessante, ó, e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E o que ele está falando, queridos? Justamente sobre aqueles 200 anjos que não guardaram o estado original. Aliás, aqui não sei se é isso não, se não é mais ainda, né? Porque depois ele fala aqui, quer ver, ó? Olha aqui o que ele fala em seguida, ó, na sequência. Como ele faz outra comparação, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição como aqueles quem? Ele está falando desse aqui, ó. Então, o Sodoma e Gomorra fez isso, ó. E o que aconteceu? Seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, esses dois versículos 6 e 7, queridos, né? Eles estão falando sobre os pecadores, só que ali ele fala assim, semelhante a esses anjos. Ou seja, os anjos pecaram e Deus ele guardou eles sobre o quê? Sobre. Deixa eu puxar errado aqui. Aqui. Tem guardado sobre o quê? Sobre trevas, ó. Algemas eternas, ó. Guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Exatamente como o livro de Enoque fala, ou seja, mais uma vez conferindo, a Bíblia, ela fala, né? Ela concorda sempre com o livro de Enoque. O livro de Enoque, ela não ofende na palavra de Deus. O que ela ofende? Ela ofende o pensamento de muitos teólogos que carnalizam e simplificam tudo, humanizam tudo. Então, realmente, o livro de Enoque ele bate de frente com essas ideias, né? Mas a Bíblia não, né? A Bíblia ela não fala como que eu posso dizer assim, de maneira muito clara sobre o sobrenatural, mas ele sempre deixa entender, né? Você vê o livro dos Justos, a força que os filhos de Jacó tinham, né? Vocês lembram daquela história do livro dos Justos, né? Mas, não, pastor, aquilo era sobrenatural, mas a Bíblia não fala sobre Sansão? Não era a mesma coisa ou semelhante? Não é verdade? Que diz a força que Sansão tinha? Então, ou seja, né? Você vê ali o Abraão sendo levado para a fornalha de fogo, né? Na época de Nimrod, semelhantemente como Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos, né? Então, a história... E o salmista falou que nada é novo, tudo que foi feito já se fez, né? Então, ou seja, o livro de Enoque, eu entendo ele, queridos, né? Como algo muito especial mesmo, né? Algo de Deus mesmo para nosso entendimento, tá, queridos? A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? É inegociável, irretocável, glória a Deus por isso. E confirmada através dos manuscritos encontrados na caverna de Qumran lá. Mas entre eles também tem o livro de Enoque. Então, realmente, queridos, né, ele é... E os judeus, grande parte dos judeus, né, estudiosos judeus, eles têm esse livro como uma fonte verdadeira para você entender a palavra de Deus, uma fonte necessária. Ainda que não tenha tido canon por algum motivo, né, a maioria dos estudiosos judeus, não merecendo eles ou colocando eles a um nível acima, mas seja, o povo de lá, eles acreditam, por que para cá, no Ocidente, não, isso aí é besteira, não vejo isso não, isso aí vai complicar a tua fé. Não é verdade, queridos? Deixa nós vermos, vamos estudar e vamos ver o que é certo e o que é errado, vamos comparar com a palavra. Se ofender a palavra, a gente continua com a palavra. Mas enquanto não ofende, está caminhando junto, está tudo bem. Glória a Deus, queridos. E está explicando coisas ali que também não explica na palavra, mas não está ofendendo a palavra. Não é verdade, queridos? Então, esse aqui, ó, como foram encontrados vários manuscritos também do livro de Enoque, está entre colchetes aqui, por quê? Porque esse pedacinho não foi encontrado em todos, mas em alguns. E derrubará os reis de seus tronos. Aí alguns não tá, porque eles não exaltaram, ele fala dos pecadores, né? Quebrará os dentes dos pecadores, porque eles não exaltaram, né? E essa parte entre colchetes foi encontrada em alguns manuscritos. Lindo isso, né, queridos? Porque eles não exaltaram-no e o louvaram-no, nem reconheceram humildemente de onde o reino foi concedido a eles, ou seja, os reis e as pessoas, os pecadores, não reconheceram que foi Deus que dá todas as coisas, até mesmo o oxigênio, ó. Imagina que o satanista que tem ódio do Senhor Jesus, de Deus, Jesus acredita que Satanás é bom, queridos, né? Está recebendo o oxigênio de Deus, queridos, né? Está respirando por causa de Deus e ainda blasfemando de Deus. Então, o que acontece? Pode fazer? Pode fazer, mas naquele grande dia todo mundo vai prestar conta. Quem? Aqueles que não exaltaram e louvaram, não exaltaram nem louvaram, nem reconheceram humildemente de onde o reino foi concedido a eles. Então, essas pessoas, elas têm um lugar especial para elas. E é um lugar terrível, né, queridos? Vamos continuar.
Versículo 6. E derrubará a aparência arrogante dos fortes, e as transformará em vergonha. E trevas serão a habitação deles, e vermes serão os seus leitos. E eles não terão esperança de sair de seus leitos, porque não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos, ou seja, eles não dão a glória que pertence a Deus, não creem nele e não dão a glória que pertence. Ou se creem, né, não o reconhecem como Deus, né? Por causa disso eles vão perecer, queridos, tá? E estes são os que julgam as estrelas do céu e humilham a terra onde vivem. E todos os seus atos manifestam a iniquidade, e o poder deles está em sua riqueza. Ou seja, né, seus atos manifestam a iniquidade e o poder deles está na riqueza deles. Não é Deus, né, mas no dinheiro que eles têm. E a fé deles está nos deuses que eles fizeram com as mãos. E eles negam o nome do Senhor dos Espíritos. E eles perseguem as casas de congregações deles. E os justos que confiam no Senhor dos Espíritos. Então, eles perseguem as casas de congregação, as igrejas, né, onde louva a Deus verdadeiramente. E os justos que confiam no Senhor, eles perseguem também. Amém, queridos? Bem atual essa palavra, né? Que interessante isso. Estava lembrando agora, queridos, eu vi um vídeo muitos anos atrás, 15 anos atrás, se não me engano, de uma mocinha que ela escrevia, ela desenhava, acho que era uma artista plástica, uma criança. Se eu não me engano, ela era coreana, sul-coreana. Eu não sei se esse vídeo ainda tem na internet, não sei, fica muitos anos, posso até procurar para ver. E ela teve uma visão, ela teve um ataque muito grande dos seus pais, até tentativa de matar ela. E ela teve uma visão de como era o inferno. E eu achei muito interessante a maneira que ela explicava o inferno. Ela falava ali que quando ela viu o inferno, as pessoas, o pecado que elas cometiam, elas recebiam aqui 100 vezes, no inferno 100 vezes mais, ou mais, né? Multiplicava, né? Aquilo que eles gostavam. Por exemplo, as pessoas que têm problema com pecado sexual, era 100 vezes a intensidade, 100 ou mais vezes mais. Ou seja, aquilo virava dor e angústia, né? E tinha o lugar para todos os tipos, né, de crimes e pecados, né? Então ela teve uma visão e ela começou a desenhar e ficou muito conhecida muitos anos atrás, né? Eu não sei se tem esse vídeo, queridos. Deixa eu ver se dá tempo de procurar rapidinho aqui. Se tiver facinho, se for... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se tá fácil. Não, tem uma irmã aqui, uma irmã católica, né? Santa Faustina, mas não é esse não. Deixa eu ver. Não, Santa Faustina. É porque é muito antigo. Eu acho que uns 15, 20 anos atrás, acho que tinha esse testemunho. Tá sempre praticamente só dessa irmã Faustina, tal de irmã Faustina. Não vi isso aqui. Não dou muito crédito a ela também, não. Não, só tem ela aqui, só tem essa tal da irmã Faustina aqui. Então não tem, né? Eu vou procurar depois com mais calma. Achei que seria, se tivesse, seria bem fácil de ver, né? Mas muitos vídeos interessantes do passado foram tirados na internet, né? Você não encontra mais, queridos, né? Como aquele vídeo dos gigantes, né? Que eu comentei a vocês. Eu procurei e parece que uma outra pessoa repostou. Daí eu baixei ele, guardei no meu celular. Aí eu tive um problema com o celular, perdi, né? O celular travou, não teve como eu acessar mais ele. Aí perdi ele, né? E perdi esse vídeo lá. Então tem que ver se eu acho de novo esse vídeo que mostrava as manchetes do New York Post, por exemplo, do ano de 1900, 1911, por aí. Então, na época, o jornal era bem sério. Hoje é complicado, porque é tudo meio que com Estado, né? É tudo esquerdista. Mas no passado, eles mostravam os relatos dos achados de ossadas de gigantes nos Estados Unidos.
Então tinha várias ossadas grandes, de 12 metros, mais ainda, se eu não me engano. E era bem bacana a maneira, eles mostravam as manchetes, mostravam todas as histórias assim, comuns que tinha documentação, ele tem aquele vídeo mostra, né? E mandavam tudo lá para o Smithsonian, né? Aquele Instituto Smithsonian que eu comentei a vocês, e ele aceitava tudo, eles pegavam lá e recolhiam, ó, deixa os gigantes conosco, deixa os gigantes. Aí depois de um tempo parou esse assunto, depois, né, passaram alguns anos, aí depois, olha, tudo falso, não existe gigante, e acabou a conversa por aí. Então, existe sim um interesse espiritual para que as pessoas desacreditem do sobrenatural. Existe sim esse interesse espiritual, né? E ele não vem de Deus, ele vem do inferno, queridos, tá? O diabo que quer ocultar essas coisas. E quando tiver, por exemplo, queridos, a batalha do Armagedon, né? Essa última batalha, né? Dos judeus ou da igreja, como vai ser exatamente, eu não sei, né? Eu acredito que essa batalha vai ser algo terrível, não vai ser o, algumas nações contra os judeus. Não, não acredito que seja isso, não, queridos, vai ser algo terrível mesmo, de seres que nunca foram vistos aí, né? Então, vão ver alienígena, vão ver muita coisa que as pessoas falam que é alienígena, né? De outro planeta, que eu não acredito, mas eu acredito que existam sim seres, né? Que não venha de outro planeta, mas venha debaixo da Terra. Tem muitos vídeos hoje em dia que tem muita desconfiança, que saem, esses discos voadores já tem visão deles saindo do fundo do mar, saindo do oceano. Ou seja, no fundo do mar tem coisas, também tem nas extremidades, que é a Antártica, né, que a gente não sabe exatamente, não posso afirmar, mas existe muita desconfiança. E agora, parece que hoje, o presidente Trump, ele liberou umas imagens de alienígenas, de discos voadores, você viu? Eles estão falando bastante sobre isso ultimamente, né? Por que eles estão falando isso agora, né? Ou seja, né, alguma coisa está para acontecer, né, queridos? Então sempre foi desmistificado. Demônios não existe, mas alienígenas de outro planeta existe. Vocês estão entendendo, queridos? Espiritual não, isso é besteira, isso é loucura. Demônio, espírito, isso não existe. Isso é coisa de fanático religioso, né? É assim que se passa. Mas ET, alienígena, o marciano, né? O habitante de outros planetas, de outras galáxias, né? O Star Trek, né? Esqueci como que chama lá aqueles filmes que tinham antigamente, né? Isso não, isso aí você pode acreditar que isso é verdadeiro. Você está entendendo, queridos? Então tem algum motivo, né? Que eles estão agora falando bastante sobre. Eu lembro que o Trump, logo que ele entrou, ele soltou, parece que tinha 2 ou 3 casos nos Estados Unidos de perseguição de caças a OVNIs, né? Então eles falaram sobre isso, foi confirmado pela NASA, e agora, hoje ou ontem, se eu não me engano, eu vi, eu acho que agora há pouco vídeo, hoje, umas 3, 4 horas atrás, e não sei se é de hoje ou de ontem, né? Que ele revelou novas imagens, né, de alienígenas. Não sei se vocês têm acompanhado isso, queridos, né? Ou seja, por que estão falando sobre isso, né? Então, mas o que eu acredito verdadeiro, eu tenho certeza para mim, queridos, tá? Eu acredito nisso, que não são de outro planeta, isso para mim é certo, mas eu acredito que existam sim seres não humanos, queridos, né? Muitos que habitam aí no meio do povo aí, ou alguns disfarçados de humanos, e alguns não, queridos. Alguns de vez em quando aparecem para um outro aí e as pessoas acreditam que sejam seres de outro planeta, né? Mas eu acho que são intraterrenos, não extraterrestres, né? E isso falam às vezes em filmes, né? Tem filmes aí que o povo, tinha alienígena escondido embaixo da Terra por milhares de anos e saiu. Tinha um filme do Tom Cruise, esqueci o nome desse filme. Alguma coisa ligada ao final dos tempos também. Fim do mundo. Qual que é o nome desse filme? As crianças vão saber, eu acho. E daí tinha alienígena na Terra, eles saíam da Terra, né? Ou seja, por que estão fazendo milhares de anos, né? São de outro planeta, estavam esperando o momento certo para atacar. É um filme de ficção científica, né? Ficção científica fala bastante, né? De coisas que eles querem falar ou querem mostrar, né? Vamos voltar para cá, queridos, tá? Versículo, já terminei aqui? Isso, né? 47 agora. E naqueles dias a oração dos justos ascenderá, vai se acender, vai subir, né? E o sangue dos justos da terra diante do Senhor dos Espíritos, ó, vai se acender. Naqueles dias, os nomes dos santos que vivem acima nos céus se unirão com uma voz e suplicarão e orarão e darão graças e bendirão o nome do Senhor dos Espíritos em nome do sangue dos justos que foi derramado.
e que a oração dos justos possa não ser em vão diante do Senhor dos Espíritos, que o julgamento seja realizado para eles, para os justos, ó, e que eles não tenham que sofrer eternamente. Ou seja, né, como Enoque, como estava dizendo ali, o justo Enoque, que o sangue dele clama a Deus por justiça, né? Então todo o sangue derramado, toda injustiça cometida, clama a Deus por justiça. É por isso que Deus precisa de tempo em tempo se levantar para exercer juízo, porque ele é o último escalão da justiça, queridos, né? Aqui no Brasil você tem o Supremo Tribunal Federal, que infelizmente, né, não, como que eu posso dizer, né? Não tem tanta credibilidade como deveria ter, poderia ter, né? Mas só por efeito de comparação, eles têm os Supremos Tribunais, né, nos países, que é a última instância na legislação, né? De cada nação. Mas Deus não, Deus ele é a última instância mesmo de toda a justiça. Então, quando o pecado ele chega a Deus, eu já até ministrei sobre isso, ele chega a Deus como um cheiro ruim, como o cheiro de uma carniça, como um cheiro de fumaça. E aquele cheiro fica incomodando, cheiro de fumaça, cheiro de carniça, ele não sai. Se morrer, tiver um animal morto, queridos, e começa a se decompor aqui na sua casa, o que acontece? Vem aquele cheiro de carniça e aquele cheiro não vai embora. Pelo contrário, ele vai começar a aumentar, começa a aumentar. Então o pecado é como esse cheiro de carniça. Ele vai e começa a incomodar Deus. Então por isso que nós, os justos, o que nós devemos fazer? Se nós pecarmos, o cheiro é o mesmo. O cheiro podre, né, que incomoda a Deus, clamando por justiça. Então nós devemos fazer o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, nos consertar, pedir a misericórdia de Deus. E aí o que acontece? É como se fosse essa carniça fosse removida. E Deus pode respirar suave a respeito da minha vida e da sua vida. Ou seja, está tudo certo. Por quê? Porque não está incomodando. Mas se tem um pecado, quer dizer, aquele cheiro ruim sobe na narina do Senhor e aquilo fica incomodando, como uma fumaça que fica ardendo, fica incomodando o nariz, a carniça que cada vez fica mais forte. Aí chega um tempo, queridos, que Deus ele precisa levantar-se e remover esse pecado. Só que ele não remove da maneira do sangue de Cristo, através do arrependimento e misericórdia. Ele vai remover através da justiça, porque Deus, sendo misericórdia, ele também é a justiça. O mesmo Deus que é amor, e realmente é o verdadeiro amor, também é o Deus da verdadeira justiça. Eles não andam opostos. O amor pastor, o amor é... Se Deus me ama, se ele ama, ele vai fazer justiça, porque a verdadeira justiça anda de mãos dadas com o verdadeiro amor. Vocês estão entendendo, queridos? Então Deus vai levantar para fazer daí justiça. Quando acaba o tempo, queridos, daí se cumpre aquela palavra de Jesus, aquela parábola de Jesus. Vá, acerte-se com seu irmão sem demora, antes que ele te entregue ao Meirinho, o Meirinho te leve ao oficial de justiça e te recolha à prisão. Porque eu em verdade vos digo que você não sairá dali até pagar o último centavo. Ou seja, a hora que Deus se levantar, enquanto você está indo a caminho, você tem tempo de se consertar, de pedir perdão, de se arrepender, de pedir perdão para o seu irmão, de fazer um acerto com o seu irmão, de resolver a tua situação espiritualmente falando e fisicamente. Agora, depois que chegar o tempo que Deus se levantar, não, Jesus disse, eu te afirmo, em verdade te digo, não sairá dali até pagar o último centavo. Então Deus, quando ele se levanta para fazer justiça, ele vai fazer justiça. Aí vem a luta, as dificuldades, as pessoas passam às vezes muita dificuldade e não sabem o porquê. E não vão sair dali até pagar o último centavo. Ou seja, você vê o povo de Israel lá, foi ser escravo no Egito 450 anos. Não saiu dali até se cumprir esse tempo. Depois o povo de Israel novamente vai ser escravo na Babilônia. Deus falou para eles 70 anos. Ah, senhora, me perdoa. Não, agora eu já fiz, eu já levantei para fazer justiça. Eu dei tempo para você se arrepender antes. Deus levava os profetas e falava, olha, voltem para Deus, tornem para Deus, porque senão as coisas vão ficar ruins para vocês. E eles não acreditavam, debochavam, prendiam os profetas, tentavam matar os profetas, encarceravam os profetas. E o que aconteceu? Um dia chegou, acabou, Deus falou, chega, não adianta mais, agora o meu servo Nabucodonosor vai vir. E os cavalos deles são muito mais ligeiros que vocês, os soldados deles são muito mais fortes que vocês. E realmente foi o que aconteceu. E foram levados cativos. Quando chegaram lá na Babilônia, olha, profeta Jeremias, ou profeta Isaías, que eram os profetas naquele tempo, nós acreditamos, nós somos pecadores, ora a Deus a nosso respeito, nós entendemos que Deus é verdadeiro. Eles oraram. E Deus disse assim, tudo bem, agora, vocês que estão vivos, né, porque grande parte pereceu, 70 anos, vão se cumprir 70 anos, depois vocês vão voltar. E depois de 70 anos, Deus envia Neemias e Esdras para restaurar o templo e restaurar Jerusalém. 70 anos depois, começa a repovoação de Jerusalém.
Vocês entenderam? Ou seja, até pagar o último centavo. Né? E assim acontece nas nossas vidas, muitas vezes, ou seja, o pecado que aconteceu lá no tempo de Noé, a corrupção do gênero humano, Deus teve que se levantar, juízo. Aí Deus jurou, nunca mais eu vou destruir a terra por dilúvio. É o que aconteceu? Anos depois, Sodoma e Gomorra. Né? O que Deus fez? Fogo dos céus. Mas lembra que Deus falou? O cheiro do pecado subiu até mim, eu vou lá para ver o que está acontecendo nessa terra. Se o clamor que chega a mim é realmente isso mesmo que está acontecendo. Ou seja, Deus se levantou para ir lá fazer justiça. E chegaram lá, eles queriam molestar os anjos, o próprio Senhor, porque os anjos ali também é traduzido como o próprio Deus. Né? Quando fala dos anjos que estavam com Ló, a palavra para eles é o tetragrama, ou seja, a palavra do Senhor. Né? Então, ou seja, eles queriam molestar os próprios anjos, o próprio Senhor. Deus feriu eles de cegueira, tirou Ló de lá com a sua família, com exceção da sua esposa que não quis, e fogo caiu do céu. Vocês estão entendendo, queridos, como funciona? Então, isso é para nós hoje, tá, queridos? Então, se você errar, você vai pecar. Conserte-se, querido. Não deixe isso, porque você fica incomodando o Senhor. O cheiro é simples, mas fica incomodando. Vai chegar um momento que ele vai falar assim, chega, eu não suporto mais esse cheiro. Imagina o Senhor puro e santo tem que suportar por amor o cheiro ruim do pecado, querido, na narina dele. Por isso, se você errar, queridos, peça perdão. Corra, querido, peça a misericórdia do Senhor, se santifique e seja por ele abençoado e perdoado e valorize a misericórdia do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, queridos, tá bom? Vamos continuar aqui. Olha mais esse capítulo só, queridos, tá? Versículo 3. Naqueles dias eu vi o ancião dos dias, quando ele se sentou no trono de sua glória. E os livros dos vivos foram abertos diante dele, e todas as suas legiões, que estão no céu superior, e seus conselheiros ficaram de pé diante dele, e os corações dos santos se encheram de alegria. Você vê a questão abrir os livros, queridos, né? Ó, eu vi os livros dos vivos que foram abertos, ó. Então, consoante a palavra de Deus, ó, o livro do Apocalipse. Ó. Porque o número dos justos tinha sido oferecido, e a oração dos justos tinha sido ouvida, e o sangue dos justos tinha sido exigido diante do Senhor dos Espíritos. Então, ele está falando justamente lá daquele grande dia, queridos. Será que dá tempo, queridos? Acho que eu não vou ter mais tempo, meus amados. Vamos deixar, então, 48 para amanhã. Só um capítulo hoje. Mas tá bom. Para amanhã não, né? Para segunda-feira, né? Ah, pastor, foi pouquinho. Não, mas foi suficiente, meus amados, né? Foi bênção, né? Que Deus ministrou a respeito do pecado. Veja se vocês encontram aquele... Vou ver se eu acho também aquele vídeo lá na internet. Depois eu... Não sei como que eu passo a vocês. Não quero passar lá no grupo. Quem estiver assistindo, que eles não estiver no grupo do WhatsApp da Alicerce, quiser entrar, que eles me procura, tá? Comenta aí, fala, pastor, coloca meu telefone lá. Aí eu incluo você lá no grupo da Alicerce, tá, queridos? Lá é um grupo, não é para você mandar as coisas à vontade, tá, queridos? Ah, vamos encher de coisa lá, não. Geralmente para nós darmos recados da igreja, né, que diz respeito à igreja, até mesmo esses programas sempre é colocado lá. E você contar um testemunho ou falar alguma coisa consoante, né, ao que estão acontecendo. E sempre cuidar para também não interromper. Às vezes você manda uma mensagem importante, alguém vai lá e já coloca outra em seguida para tirar aquela mensagem, né, para tirar o foco. Não deixa tiver uma mensagem do ministério, da pastora ou do meu telefone ou do Pedro, né, que é uma mensagem importante ali. Deixa um tempinho ali, depois você posta, tá, para que as pessoas possam ter o tempo, né, de ver. E se tiver muita mensagem também, eu sou assim, se tiver muita mensagem eu me canso, eu nem vejo. Tem grupo que eu já não esse nosso grupo, mas tem grupos que eu tava que eu simplesmente silenciei, porque eu não consigo ver, é muita coisa, né? Então acaba incomodando. Então não é esse o propósito, tá, queridos? Então é para você estar acompanhando ali o que acontece ali na igreja, né? E poder dar algum recado, pedir oração, essas coisas mais sérias e importantes, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Foi bênção a leitura? Espero que esteja sido bênção em nome de Jesus, tá bom? Faz assim com as suas mãos. Deixa eu abençoar vocês, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam sobre a vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Obrigado, Jesus. Queridos, tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Domingo nós vamos transmitir o culto ao vivo a partir das 9 horas da manhã aqui da sede.
E segunda-feira nós voltamos aí com o programa Alicerçados no Amor de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, então, e até domingo, se Deus quiser.